Gon foi abandonado por seu pai, que o deixou para se tornar um caçador. E agora, ele se alista na prova de caçadores para conhecer mais sobre esse universo que era tão importante para o seu pai. Confira agora tudo o que aconteceu na primeira temporada de Hunter x Hunter. Olá, eu sou o Rick e seja bem-vindo ao canal que coloca o seu anime favorito em dia. E se você, assim como eu, não tem lá uma bela memória e quer relembrar alguma temporada ou descobrir em qual episódio de um anime parou, esse canal é pra você. Por isso, não esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar com seus amigos. Assim eu consigo continuar produzindo conteúdo para a nossa comunidade Animes em Dia. E no episódio de hoje, Hunter x Hunter. Episódio 1: Partida e Amigos. Tesouros misteriosos e monstros amedrontadores. Tudo isso atrai indivíduos extraordinários, pessoas conhecidas como caçadores. Na Ilha da Baleia, o jovem Gon consegue pescar o Lorde do Lago e, conforme havia combinado com sua tia Dona Mito, após conseguir fazer isso, ela o permite participar da prova dos caçadores, pois o seu pai abandonou tudo, inclusive ele, para virar caçador. E agora, Gon quer conhecer mais sobre essa vida que era tão importante para o seu pai, Gin. Gon parte em um navio junto com vários outros aspirantes a caçador, e com o seu olfato apurado, ele consegue sentir que uma grande tempestade está por vir. Durante a tempestade, o capitão do navio se impressiona com Gon, Kurapika e Leório, e pergunta os motivos deles fazerem a prova. Gon responde que quer saber o porquê seu pai queria tanto ser um caçador. Kurapika responde que é o último sobrevivente do clã Curta, que há 4 anos foi aniquilado por um bando de criminosos conhecidos como a Trupe Fantasma, e ele deseja se tornar um caçador para se vingar. Leório responde que quer se tornar um caçador pelo dinheiro, pois segundo ele, o dinheiro pode comprar tudo. Episódio 2: O Teste dos Testes. O navio chega em seu destino e agora Gon, Leório e Kurapika rumam a uma casa no pico de uma montanha para descobrirem onde será a prova de caçadores. Quando chegam lá, o trio encontra uma besta mágica transformadora, uma criatura capaz de assumir qualquer forma, que ataca um casal. A criatura deixa um homem ferido no chão e foge carregando uma garota. E enquanto Leório fica na casa para cuidar do homem ferido, Gon e Kurapika partem atrás da besta mágica. Gon demonstra grande agilidade e consegue acertar a besta com sua vara de pescar, o que faz a criatura soltar a garota e Kurapika consegue segurá-la antes que atingisse o solo. E quando a besta tenta atacar Gon, ele pergunta onde está o amigo dela, pois essa besta não é a mesma que ele acertou. Nesse momento, a besta para de atacá-lo. Aquilo tudo era um teste. A besta e o casal, na realidade, são navegadores responsáveis por levar os candidatos ao local da prova de caçadores. E esse teste define se eles estariam aptos ou não a serem levados para lá. Kurapika conseguiu demonstrar sabedoria ao perceber que a dupla não era um casal pelas tatuagens da garota, que é um costume da região para determinar mulheres solteiras. Leório tratou com rapidez e eficiência o homem que fingia estar ferido. Gon demonstrou extrema habilidade física e poder de observação ao perceber a troca das bestas. Com isso, o trio foi dado como apto a participar da prova de caçadores e agora os navegadores os levam até o local. Episódio 3: Rivais pela sobrevivência. Gon, Kurapika e Leório chegam no local da prova dos caçadores na cidade de Zaban. Grande parte dos candidatos são repetentes que já foram reprovados antes, pois raramente um novato consegue passar na prova. Entre os participantes, um deles ganha destaque ao desintegrar os braços de outro participante que esbarrou nele. Seu nome é Hisoka, o Mágico, e durante a última prova todos achavam que ele passaria, mas ele foi reprovado ao tirar a vida de um examinador que ele não gostou. Stotz
examinador da primeira fase declara como aberta a prova dos caçadores, e o primeiro teste é segui-lo até o local da segunda fase, e a prova começa com um total de 404 candidatos. Episódio 4: Esperança e Ambição. Depois de 2 horas e mais de 30 quilômetros corridos, alguns candidatos já desistiram, e durante o percurso, Gon começa a fazer amizade com outra criança de sua idade chamada Killua. Leório e Kurapika seguem lado a lado, e Kurapika conta sobre o seu clã Kurta. Eles são famosos por ficarem com os olhos cor carmesim quando estão sob fortes emoções, e por isso seu clã foi eliminado, pois seus olhos valem uma fortuna no mercado negro. Por outro lado, Leório, que quer virar caçador por causa do dinheiro, diz que o dinheiro pode comprar até vidas, pois seu amigo que tinha uma doença cujo tratamento era muito caro, acabou morrendo, e tocado por isso, ele quis se tornar médico, mas para isso também precisava de dinheiro para se formar em medicina. E por isso agora ele é tão fascinado pelo dinheiro, pois o mundo gira em torno do dinheiro. Finalmente, o grupo sai do túnel que percorriam e agora, a céu aberto, precisam atravessar os pântanos de Numere, antro de criaturas e animais bizarros e perigosos que caçam os humanos. Quando o instrutor explica sobre o pântano, é interrompido por uma pessoa que alega ser um instrutor de verdade e diz que Stotts é um farsante. Mas para tirar a prova, Hisoka ataca ambos com suas cartas, e o homem que alegava ser o instrutor original é perfurado por elas e falece, enquanto Stotts consegue evitar o ataque. Como os examinadores são caçadores, estes seriam capazes de evitar com facilidade o ataque de Hisoka, e sendo assim, Stotts comprova ser o original. Episódio 5: Hisoka, o Ardiloso. Separado em vários grupos e perdidos na neblina do pântano, vários candidatos são atacados por animais bizarros e acabam sendo vítimas de armadilhas, e um grupo se aproveita dessa situação para tentar atacar Hisoka. Eles pretendem tirar sua vida para que ele não possa participar de futuras provas de caçadores. Kurapika e Leório presenciam o ataque e veem Hisoka cortando todos os homens que o cercavam de uma só vez com suas cartas. Leório tenta atacar Hisoka, que consegue facilmente desviar de seus ataques, mas quando vai revidar, é interrompido por um golpe no rosto da vara de pescar de Gon. Hisoka ergue Gon com um de seus braços, mas o solta em seguida, dizendo que não matará nenhum deles. De alguma forma, ele parece simpatizar com Gon e seus amigos. Dos 404 candidatos iniciais, 148 chegam até a segunda fase. Episódio 6: Um desafio surpresa. Os examinadores da segunda fase são Menki e Buhara, caçadores gourmet, e a segunda fase será cozinhar um prato que satisfaça o paladar de ambos, sendo que o prato deve ser feito com carne de porco. Os competidores vão na floresta caçar os porcos para cozinhar e se deparam com porcos enormes e agressivos, e após conseguirem derrotar as criaturas, cozinham para a dupla de examinadores. E todos os pratos agradam Buhara, mas nenhum agrada Menki, que desclassifica todos os candidatos. Devido a essa desclassificação em massa, o presidente do comitê de seleção, Netero, aparece e desconsidera o primeiro teste, improvisando um novo, que será fazer ovos cozidos. Os competidores precisam pegar os ovos em um precipício no ninho de uma aranha-águia. Vários competidores desistem da prova e outros acabam caindo no desfiladeiro, mas os que contaram com a intuição e faro de Gon conseguiram passar. Para a surpresa de todos, os ovos são extremamente deliciosos, e os que provaram descobriram a felicidade de provar algo tão gostoso, e é por isso que caçadores gourmet arriscam a vida para proporcionar esse tipo de prazer. E que seja um caçador gourmet ou um caçador de criminosos de lista negra, chamar-se caçador requer uma enorme determinação. Dos 404 candidatos iniciais, apenas 42 passam para a próxima fase.
Episódio 7. A prova final na aeronave. Os participantes agora estão a bordo de um dirigível rumo ao local da próxima fase. E enquanto admiram a vista, Killua conta para Gon que seus pais são assassinos, assim como todo o resto de sua família, e todos depositam grandes expectativas nele para continuar com a tradição da família. Mas ele não quer viver uma vida planejada por terceiros, e ao discutir com sua mãe, bateu nela e no seu irmão e fugiu de casa. E agora, quando se tornar caçador, seu primeiro objetivo será capturar sua família. Entediado, o presidente Netero desafia os garotos a um jogo que consiste em conseguir roubar uma bola dele. E se os garotos conseguirem, serão automaticamente aprovados como caçadores. Mas o que Gon e Killua não esperavam é que o velho é extremamente rápido e forte e consegue evitar as tentativas dos garotos de tomarem a bola usando apenas uma das mãos. E, irritado, Killua desiste do jogo. Mas Gon continua, e mesmo sem conseguir roubar a bola, se dá por satisfeito por ter conseguido fazer Netero utilizar as duas mãos. Killua, que ficou de mau humor por não conseguir tomar a bola de Netero, tira a vida de 2 homens que passavam por ele, e isso faz seu humor melhorar. Episódio 8. Decisão da maioria. O dirigível chega ao destino da próxima prova. Agora, os candidatos estão no alto de uma torre chamada Trick Tower e possuem 72 horas para chegar à sua base. A maneira de descer da torre de pedra é passando por dentro dela, e Gon, Kurapika, Leório, Killua e o trapaceiro Tompa caem dentro de uma mesma sala e descobrem que é uma prova em grupo, onde diversas decisões precisam ser tomadas através de votação do grupo. Enquanto avançavam na prova, descobre-se que a torre é na realidade uma prisão, e em uma das etapas, o grupo precisa realizar lutas 1 contra 1, desafiando 5 prisioneiros, e se perderem 3 lutas, não poderão avançar no teste. Tompa é o primeiro do grupo a lutar, mas isso foi apenas mais um de seus truques, e logo no início da luta ele dá a vitória ao inimigo, pois o seu objetivo não é passar na prova, e sim impedir que os demais consigam fazê-lo. Já com uma derrota, o grupo elege seu próximo lutador, que será Gon. Episódio 9. Cuidado com os presidiários. Gon enfrenta o presidiário Sedokan, que escolhe por um desafio que não é uma luta física. Ele faz Gon escolher entre 2 velas e cada um acende sua respectiva vela, e aquele que a vela apagar primeiro perde o desafio. Mas utilizando de truques sujos, o prisioneiro trocou a vela de Gon com uma alterada com óleo que começa a queimar rapidamente. Mas ao perceber as chamas mais intensas, Gon entende que sua vela será mais difícil de ser apagada com o vento. Sendo assim, com um grande impulso, ele alcança a vela do inimigo e a apaga com um sopro, vencendo assim o duelo. O próximo a lutar é Kurapika, e ele irá enfrentar o prisioneiro Maditani, que alega ter tirado a vida de 19 pessoas e desafia Kurapika para uma luta até a morte. E para a surpresa de Maditani, Kurapika aceita sem nem pensar 2 vezes. Maditani ataca Kurapika, que se surpreende quando o inimigo o dá as costas. Em suas costas existe uma tatuagem de uma aranha de 12 pernas. Os que carregam essa tatuagem são membros da trupe fantasma, a mesma trupe que dizimou o clã de Kurapika. Ao ver a tatuagem, os olhos de Kurapika ganham a cor carmesim e ele levanta o presidiário com apenas uma mão e vence a luta com apenas um soco. Kurapika diz que o presidiário é uma farsa, pois a tatuagem real dos membros da trupe fantasma possui também o número do membro, mas mesmo assim, fica feliz em saber que a ira e sede de vingança dentro dele permanece forte. Episódio 10. O truque do truque. A próxima prisioneira diz que não irá começar sua luta contra Leório, pois o oponente de Kurapika está apenas inconsciente, e o combinado era que a luta fosse até a morte. Mas Kurapika se recusa a finalizá-lo.
O oponente de Kurapika continua imóvel no chão durante horas, o que faz o grupo perder muito tempo de prova e Leório pede para conferir o corpo, pois desconfia que ele já esteja morto. A prisioneira Lerute concorda, desde que isso já seja parte do duelo entre os dois, e eles decidem por um duelo de apostas. Cada participante aposta 50 horas e perde aquele que zerar seu tempo. Se Leório perder, seu grupo perderá 50 horas do tempo de prova. O duelo começa e a primeira aposta é se o oponente de Kurapika está vivo. E quando Leório está prestes a jogá-lo do precipício, ele revela que estava apenas fingindo que estava inconsciente e se rende, dando assim a vitória para Kurapika. E agora o grupo possui 2 vitórias e 1 derrota. Em outro local da torre, Hisoka enfrenta um caçador que foi seu instrutor na prova do último ano e desde então esperava o momento de se vingar de Hisoka pelas cicatrizes que ele fez em seu rosto. O caçador se gaba de suas habilidades utilizando 4 espadas e consegue fazer alguns cortes em Hisoka. Mas sem grande esforço, Hisoka agarra as lâminas do seu oponente e arranca sua cabeça, se tornando assim o primeiro candidato a completar a fase 3. Episódio 11 – Problemas com as apostas. Leório continua seu duelo de apostas contra a prisioneira Lerute, e após uma sequência de decisões erradas, ele perde o duelo e também 50 horas do tempo de prova do grupo. O próximo duelo será contra o prisioneiro Jones, o Dissecador, o maior assassino da história de Zaban, conhecido pela enorme força que possui nas mãos. E Killua, antes que o inimigo percebesse ou pudesse reagir, utilizou suas técnicas de assassino para arrancar, rápida e silenciosamente, o coração de Jones e o embrulhou em um saco de pão. Com essa vitória, o grupo consegue passar essa etapa do teste e agora são direcionados para uma sala onde devem passar as próximas 50 horas que foram perdidas no duelo de Leório. Episódio 12 – O último teste de determinação. Vários competidores conseguem terminar a fase 3, enquanto Gon e seu grupo estão presos por 50 horas em um cômodo. Quando terminam de cumprir o tempo, o grupo continua o teste até chegar em uma sala onde devem escolher 2 caminhos. Um que leva ao final da prova em 45 horas e outro que chega ao final da prova em apenas 3 minutos. Mas nesse, apenas 3 pessoas podem passar. A sala onde estão está repleta de armas e os integrantes do grupo começam a atacar uns aos outros, pois não possuem tempo suficiente para passar pelo caminho mais longo e precisam decidir quem vai ficar para trás. Enquanto todos lutavam, Gon percebe que as lâminas atravessam a parede e assim ele pensa em um jeito de todos irem para a próxima fase. O grupo passa pela porta do caminho mais longo e lá eles quebram a parede que separava os 2 caminhos, chegando assim ao final da fase 3. A terceira fase termina com 25 candidatos. Episódio 13 – Uma carta do Gon. Dona Mito recebe uma carta de Gon contando que passou para a fase 3 da prova de caçadores e contando tudo pelo que passou até agora. Episódio 14 – Acerte o alvo. Começam as preparações para a fase 4 da prova de caçadores. Nela, cada competidor tira um número que corresponde ao número de inscrição de algum dos competidores que chegaram até a fase. Após o sorteio, todos vão para uma ilha deserta, onde devem roubar o número de inscrição do competidor que tirou no sorteio e somar 6 pontos, sendo que seu próprio número vale 3 pontos e o do competidor que tirou no sorteio vale mais 3, e outros números valem 1 ponto. Gon tirou o número de Hisoka, e sabendo que não tem chances em uma luta contra ele, Gon treina em pássaros para capturá-los com sua vara de pescar enquanto estão em movimento, e assim consegue montar uma estratégia que consiste em encontrar Hisoka e aguardar ele atacar alguém e utilizar esse momento para pegar o seu número com a vara de pescar enquanto o oponente está focado em atacar outra pessoa.
Episódio 15. Um festival de enganação. Tompa engana Leório e rouba seu número. E enquanto Leório tentava recuperar o número, Kurapika aparece e o ajuda, pois o número que ele precisava pegar era o de Tompa, e assim eles conseguem recuperar o número de Leório e pegar o número de Tompa. Gon passa horas observando Hisoka, que quando é atacado por um terceiro candidato, este acaba sendo morto pelo candidato de Tarakur, um homem com vários alfinetes cravados no rosto que demonstra ser próximo de Hisoka. Após finalizar o competidor, Jitaraku retira os alfinetes do seu rosto e sua aparência muda completamente. E agora que ele já possui os 6 pontos necessários para passar para a próxima etapa, ele se enterra debaixo do solo, onde ficará até terminar o tempo da prova. Hisoka, que precisa de mais 2 pontos, decide sair para caçar e encontra Leório e Kurapika. Episódio 16. Derrota e desgraça. Hisoka encurrala Kurapika e Leório e diz que precisa de mais 2 pontos. Para evitar o conflito contra Hisoka, eles negociam, e Hisoka aceita levar o número que Kurapika e Leório possuem, que vale apenas 1 ponto, e os deixa partir. Hisoka se impressiona com a evolução da dupla, mas reconhece que eles ainda podem crescer mais e se pergunta por que os frutos precoces são tentadores. Após encontrar Kurapika e Leório, Hisoka começa a exalar uma forte sede de sangue que faz todos os animais aos arredores fugir, e agora ele precisa satisfazer o seu desejo. Gon, que continua seguindo Hisoka, consegue ver o momento em que ele ataca um competidor e nessa hora consegue utilizar sua vara para pescar o número no peito de Hisoka. Após pegar o número, Gon corre para longe, mas é atingido por um dardo venenoso do participante que estava atrás de seu número e cai paralisado no chão. Quando abre os olhos, o homem que havia capturado seu número está morto na sua frente. Hisoka também está ali e diz estar impressionado com Gon por ter aprendido sozinho a ocultar sua presença e ter conseguido aguardar o momento certo de roubar o seu número. Hisoka dá seu próprio número para Gon e devolve o que o homem havia capturado dele e parabeniza Gon, dizendo que nesse momento o deixa viver e vai continuar deixando, até que ele cresça o bastante para merecer morrer. Episódio 17. Armadilha no buraco. Killua é atacado por 3 candidatos irmãos que querem seu número, e por sorte ele descobre que um deles era o seu alvo. Rapidamente, Killua imobiliza um dos irmãos e coloca suas afiadas unhas na garganta dele, e amedrontados, os outros 2 entregam seus números para Killua, que vai embora. Falta apenas um dia para terminar a 4ª fase, e Gon encontra com Kurapika e Leório. Dos 3, apenas Leório não conseguiu os 6 pontos necessários para passar de fase, e Gon utiliza seu olfato apurado para ajudar a encontrar Ponzo, o alvo de Leório. O grupo encontra o alvo em uma caverna onde Leório entra sozinho, mas ao entrar encontra também Bourbon, o encantador de cobras. Quando Gon e Kurapika entram na caverna, Leório está no chão com o corpo cheio de picadas de cobra e agora estão presos no local, pois Bourbon colocou suas cobras para atacar qualquer um que tentasse sair dali, e Ponzo, sem saber disso, o matou. E agora não tem como desfazer o encanto. Episódio 18. Uma entrevista das grandes. Determinado a salvar Leório, Gon, com o mínimo de movimento, consegue pegar o antídoto que estava com Bourbon, mesmo com cobras cobrindo seu corpo. E para conseguir escapar da caverna, Ponzo utiliza um gás sonífero para as cobras dormirem, mas o gás é muito potente e os humanos também dormem 5 minutos após respirá-lo. Gon, que tem o recorde pessoal de 9 minutos e 44 segundos prendendo a respiração, consegue ficar sem inalar o gás durante os 5 minutos e quando todas as cobras adormecem, ele foge da caverna carregando todos os outros participantes.
e enquanto eles ainda estavam desacordados, Gon pega o número de Ponzo e entrega para Leório, e assim ele também passa por mais essa fase do teste. Ao todo, 9 participantes chegam à próxima e última etapa da prova de caçadores. Episódio 19. Não se ganha nem se perde. A última etapa da prova de caçadores serão lutas 1 contra 1, mas diferente de um torneio convencional, nesse apenas um competidor será desqualificado. Assim, aquele que vencer uma luta já será considerado aprovado e aquele que perder será qualificado para uma nova luta, até que sobre apenas um perdedor. Para vencer a luta, o oponente precisa falar que desiste, e caso alguém morra, o seu assassino será desqualificado e automaticamente todos os outros competidores serão aprovados. A primeira luta é Gon contra Hanzo, e nela, Hanzo, que vem de uma família de ninjas, demonstra ser mais ágil e mais forte que Gon, mas o garoto não desiste, mesmo após ter um dos seus braços quebrados. Sendo assim, Hanzo desiste da luta, pois nem sob tortura o garoto desistiu, e se ele o matar, será desclassificado. Gon não aceita ganhar a luta dessa maneira, mas Hanzo não se importa e dá um soco que faz o garoto desmaiar e desiste enquanto ele está inconsciente. Episódio 20. Eventos de tirar o fôlego. Gon acorda em uma cama com o examinador Stotz o parabenizando por se tornar um caçador e avisa que ele dormiu por um dia inteiro e a última fase já terminou. Ele conta que Killua foi desclassificado por ter matado um competidor e conta como foi a prova. Na luta entre Kurapika e Hisoka, Hisoka desistiu após cochichar algo no ouvido de Kurapika. Na luta entre Killua e Jitaraku retirou os alfinetes do seu rosto e ao se transformar, Killua descobre que ele na verdade é seu irmão Illumi. E ele diz que Killua não deve se tornar um caçador, e o garoto responde que de fato não tem o desejo de se tornar um, mas tem o desejo de ser amigo de Gon. E Illumi envolve seu irmão em uma escuridão, dizendo que assassinos não precisam ter amigos, que eles não passam de um fardo, que assassinos só julgam as pessoas pensando se querem ou não matá-las, que agora ele pode não querer matar Gon, mas uma hora vai querer. Illumi também ameaça matar Gon, o que faz Killua ficar apavorado e desistir da luta, e após isso, Illumi diz que estava brincando sobre matar o garoto. E ele finaliza dizendo que Killua não deve ter amigos e só deve escutar a ele e aos seus pais, e quando a hora chegar, ele o dirá para fazer a prova de caçadores. Esse ainda não é o momento. Depois dessa batalha, Killua mudou completamente e invadiu o duelo entre Leório e Bodoro, e matou Bodoro, sendo assim desclassificado e finalizando o teste de caçadores. Furioso, Gon se levanta e vai ao local onde estão os demais aprovados, e manda Illumi pedir desculpas a Killua. Episódio 21. Problemas entre irmãos. Gon segura o braço de Illumi e exige que ele o conte onde está Killua, pois irá resgatá-lo, e alega que Illumi manipulou e hipnotizou Killua. Enquanto discutia com Illumi, Gon chegou a quebrar o seu braço de tanta força que utilizou ao segurá-lo, e Illumi informa que Killua está na casa deles, na montanha Kukuro, e agora, com suas habilitações de caçadores, Gon, Kurapika e Leório partem para resgatar o amigo. Hisoka avisa para Illumi que Gon é sua presa, e se ele o tocar, sofrerá as consequências. Ele pretende esperar pacientemente a sua presa amadurecer e ficar mais forte. Os examinadores se reúnem e dizem que a verdadeira prova dos caçadores ainda não acabou. Se você curtiu esse resumo, se inscreva aí no canal para conferir os outros resumos dos seus animes favoritos e fazer parte da futura maior comunidade de animes do YouTube.
E se tiver algum anime que você queira assistir, mas ainda não tá no canal, deixe o nome dele aqui nos comentários que eu vou fazer esse resumo pra você, beleza? Até a próxima, fui!